Vamos dar continuidade ao estudo da carta de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 11. Vamos seguindo. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Paulo havia acabado de dizer, o finalzinho do outro vídeo, e no capítulo 5 aqui, antes desse trecho que a gente está olhando hoje, ele vai dizer que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. A gente já falou sobre isso no outro vídeo. Então ele diz que uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, ou seja, uma vez que eu sei que eu tenho contas a prestar, eu vou procurar persuadir os homens daquilo que é o mais importante para Paulo, que deveria ser para nós também, que é o Evangelho, a proclamação do Evangelho, a proclamação dessa boa e maravilhosa notícia de Deus aos homens. Então, esse lugar de temor é um lugar bem consciente, Consciente desse julgamento final. Falei disso no outro vídeo, Nós acreditamos num fim. Nós não acreditamos num ciclo eterno que nunca chega ao fim. Não, a gente acredita num fim. E no dia desse fim eu vou ter contas a prestar. E para nós que estamos em Cristo, também falei disso no outro vídeo, é um grande privilégio comparecer diante deste tribunal, tendo recebido tão grande privilégio, saber usá-lo, Então eu acho que aqui se coloca para nós uma pergunta: se nós temos aproveitado bem aquilo que temos recebido. Nós somos aqueles que tivemos os olhos abertos, os ouvidos abertos, o coração transformado. Temos aproveitado bem o que temos recebido? Tanto no sentido de, em todo tempo, viver para a glória de Cristo, como ter sabedoria, olhos espirituais, viver para além daquilo que a gente vê. Então, será que eu aproveito bem as chances que eu tenho? Será que eu aproveito bem a minha família? Será que eu aproveito bem tudo aquilo que Deus me deu, os meus dons? Será que eu tenho aproveitado bem toda sorte de coisas que tenho recebido? Então, saber que os olhos de Deus estão em todo lugar. Tem um grupo de pessoas que critica aquela música infantil, Cuidado, olhinho, pra onde olha. Cuidado, boquinha, com que fala. Acho que é mais ou menos assim a música, Agora me deu um branco, que horror. Mas, enfim, fato é que tem gente que critica essa música dizendo que passa uma imagem de um Deus que está vigiando à procura de erros. Mas esse é um sentimento que só deve vir sobre nós se a nossa posição diante de Deus é de que Ele é um Deus contrário a nós. Mas em Cristo não é isso que acontece. Em Cristo, Deus é favorável a nós. Então, os olhos de Deus estão em todo lugar. Deve gerar temor, sim, quando eu erro, claro. Claro que deve gerar temor, porque eu vou dar conta. Agora, por outro lado também, saber que Deus é por nós também nos gera um privilégio e uma segurança de saber que tudo que eu faço, Deus recompensa, conta para Deus. Ele falou: olha, se vocês derem água a um desses pequeninos, a mim você dá. Deus então amplia as coisas que a gente faz, elas deixam de ser só naturais, se tornam também sobrenaturais, elas passam a reverberar então na eternidade. Então, quando eu tenho essa perspectiva de que Deus Ele quer abençoar, Ele quer me recompensar pelas boas obras que Ele mesmo me habilitou para fazer, gente, isso é bom demais. Às vezes eu tenho uma sensação, sabe assim, cada um tem na sua vida, isso que eu vou falar. Eu, como dona de casa, às vezes limpo coisas que ninguém nunca vai saber que estavam sujas, poeira por detrás de um armário, que ninguém vai saber. E às vezes eu falo pro Senhor, Eu falo assim, pra que eu tô me preocupando de limpar isso? Uma vez eu estava limpando e falei isso pro Senhor. E aí o Espírito respondeu: eu vejo o que você está fazendo. Eu vejo que você está limpando onde ninguém está vendo. Gente, isso daí não é opressor, isso aí é redentor. Saber que tudo que você faz, o teu Senhor está vendo, e porque Ele é cheio de bondade e misericórdia, Ele resolveu
nos premiar pelas boas coisas que a gente fez. Então a nossa mente cativa ao céu deve desejar essas recompensas e temer de não fazer aquilo que fomos chamados, de não usar bem os privilégios, né, que recebemos. Quando eu estou falando de privilégio, em nenhum momento eu estou falando de privilégio material, mas o privilégio de conhecer a Cristo, de ter a mente de Cristo, de ter os olhos iluminados, de ter fé, todas essas coisas que a gente tem que proclamar, viver e proclamar, né, a respeito de Deus, da vida com Ele. Enfim, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Então, assim, nós somos livro aberto para Deus. Deus sabe a intenção do nosso coração, as nossas inclinações. Então Ele está falando, olha, o que eu sou está claro para Deus. E também espero que esteja manifesto diante da consciência de vocês. Paulo, é como se Calvino usou uma frase que eu achei muito bonita. Ele fala assim, com a boca eu falo aos homens, com o coração eu falo a Deus. Ou seja, ele está aberto, a vida dele é totalmente desvendável, né? Vamos usar esse termo. Ele pode dizer que ele tem a consciência tranquila, ele já falou isso inúmeras vezes diante de Deus, mas ele também tem a consciência tranquila, aberta diante dos coríntios. E ele segue. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando oportunidade de exaltarem em nós. Olha só, novamente essa coisa do recomendar. O recomendar aí o Calvino vai dizer que tem uma conotação negativa de gabar-se. Já expliquei isso em outros vídeos, essa constante insistência de Paulo na honra dele, porque não era a honra dele que estava em jogo, né? Mas sim a veracidade do Evangelho. Então ele fala, olha, eu não estou me gabando diante de vocês, pelo contrário, toda a glória que eu manifesto, se eu me glorio em Cristo. Essa é a conduta de Paulo, essa é a palavra de Paulo. Se vocês veem essa glória, essa é a oportunidade de vocês exultarem, para que com isso vocês tenham que responder àqueles que não têm a glória de Cristo, não têm a verdadeira palavra com autenticação de obras, né? A gente tem que entender, novamente, eu vou retomar isso, Igreja de Coríntios, Grécia, filosofia grega, a gente tem que entender que eles tinham esse costume de chamar as escolas pelo nome dos seus mestres. Quando a gente vê lá em 1 Coríntios, eles falando, uns eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, essa divisão, como se tivesse que alguém, né, essa exaltação de mestres, é uma coisa bem da filosofia grega. E aí Paulo aqui está chamando atenção para esse tipo de coisa, desse enaltecimento de líderes, né, por esse enaltecimento de filosofias, que a gente já tem conversado sobre isso durante todo o transcorrer de 2 Coríntios. Ele fala, olha, vocês podem responder aos que se exultam apenas na aparência com o meu ministério, porque o meu ministério não é feito só de aparências. Eu tenho a glória de Cristo, eu posso me gloriar em Cristo naquilo que eu faço. E vocês podem usar isso contra aqueles que não têm o que apresentar. A obra deles é só oratória, só falação, é só coisa externa, né? Não tem lastro. E aí ele segue no versículo 13. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês. Então o que ele está dizendo aqui? Pouco me importa o que pensam de mim, se por conta dessa minha insistência em proclamar a glória de Deus, em defender a obra de Cristo e manifestar essa fé operante, valiosa, eu sou considerado louco? Ok, não me importa. Ele mesmo já disse em outra carta dele, né, que ele se fazia de louco para com os loucos, a fim de ganhar a alguns. Para Paulo, o julgamento externo, o julgamento de pessoas pouco importava, porque, aí, eu vou repetir aqui, ó, se enlouquecemos é por amor a Deus,
Ou seja, o que ele está ligando, o que importa a motivação dele é estar com essa consciência aqui totalmente livre, totalmente genuína diante de Deus. Se conservamos o juízo é por amor a vocês. Para benefício de quem? Para quem Paulo se faz de louco, de estar no meio dos judeus, de estar no meio dos gentios? Para quem é? Para quem é que ele faz isso tudo? Para o ganho da igreja, para o benefício da igreja. Paulo não tem... Ele aqui está mostrando justamente que ele não tem, ele não está salvaguardando de absolutamente nada. Ele, Paulo, nada. Mas ele não pode deixar de testemunhar que o seu ministério, da forma como ele realiza, quais marcas e evidências que tem, glorificam a Deus. E é isso que importa. Se acham que ele é louco, ok, desde que o evangelho esteja sendo prevalecendo, desde que o evangelho esteja sendo proclamado com genuidade e dando frutos. E os frutos, ele já havia dito, é a própria consciência dos coríntios, né? E ele segue. Pois, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange. Ora, ele faz isso tudo, faz, porque ele foi atraído por laços de amor. Esse amor que constrange, que atrai, que é irresistível, é o amor de Cristo. Então ele vai dizer, olha, eu não tenho problema de parecer louco para vocês, desde que isso redunde em salvação, desde que isso redunde em glória para Deus, né? Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Ele está falando aqui da obra de Jesus, né? Então, ele fala, olha, eu tenho plena convicção da obra de Cristo, de que ele morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A entrega de Cristo é tão constrangedora, isso que ele vai falar do amor, ele ter sido feito pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, ter sido feito pecado, tomar o nosso lugar. A gente tem que entender que quando a gente fala pecado, 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 a gente não está falando de transgressões pontuais, a gente está falando de uma culpa que nos acusa diante do tribunal de Deus, a culpa que nós carregamos, aquilo pelo que fomos condenados, o juízo que vem sobre nós é o pecado, né? Nós fomos condenados porque pecamos, todos pecaram e estão afastados, carecem de Deus, né? Então, assim, quando ele diz aqui que esse amor é constrangedor, ele vai explicar logo depois por que é constrangedor, porque este que não conheceu o pecado morreu para que todos conhecessem a glória. Ele vai explicar aqui mais adiante, eu vou falar mais sobre isso aqui, sobre esse ministério, ele vai dizer da reconciliação de Deus em Cristo, e ele vai dizer, olha, para que ele morreu para que você viva. Ele morreu para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Mas que tipo de vida é essa? É uma vida autônoma? É uma vida cujo senhorio é seu, cujas escolhas são suas, onde você anda pelos seus próprios padrões, onde as suas decisões, os seus desejos, as suas vontades te dominam? Não. Ele morreu para que a gente também morra para nós mesmos e vivamos para Ele. Por que que isso é tão lógico para a gente? Por que que isso faz tanto sentido? Eu estou me entregando ao senhorio de alguém que deu a vida por mim, que não poupou nada para que eu conhecesse a vida. Então, se ele que não poupou nada, que entregou tudo por mim, que propiciou esse caminho, que me libertou dessa culpa do pecado, que me libertou dessas amarras, que motivos eu teria para não viver para Ele? Alguém que me ama dessa forma, me ama, me atrai com laços de amor. É muito racional que eu viva para Ele. É muito natural que essa minha nova natureza deseje, anseie e se agrade nele. E aí ele segue, versículo 16. De modo que de agora em diante, ou seja,
Você que agora entendeu que a sua natureza não é mais a mesma, houve uma modificação em você, porque Cristo morreu por você, entregou a sua vida e agora você não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir dessas coisas, sabedor destas coisas, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Na tradução revista e atualizada, ninguém consideramos apenas na carne. Eu tenho considerações a fazer que vão para além. Então nós temos muito mais a considerar numa pessoa do que só a aparência, só aquilo que é externo. Calvino vai dizer, porque ninguém pode se considerar servo de Cristo com base em alguma excelência carnal. Então a gente não considera, eu vou ler aqui de novo o versículo, né? Ninguém mais do ponto de vista humano. A gente procura coisas que vão além. Nós consideramos essa natureza restaurada. O nosso juízo é um juízo que vai para além de só aquilo que é externo, né? E ele segue dizendo, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, de que forma? Considerando apenas a natureza carnal dele, e até hoje muitas pessoas ainda fazem isso, consideram apenas Cristo como um homem de excelências éticas, um homem que serve de um modelo, né, de boa conduta. Ainda que houve um tempo em que Paulo só via Cristo externamente, mas depois que ele teve o seu encontro com Cristo, ele passou a ver mais do que aquilo que só ele julgava só pela aparência, né? Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Ele experimentou, ele viu do poder e da glória de Cristo. E eu acho que Colossenses capítulo 1, né, quando fala da supremacia de Cristo, ele é a face do Deus invisível. Eu vou ler aqui que eu acho que vale a pena ler. Havia mais de Cristo. Cristo não era só um homem que falava coisas bonitas, né? Aqui, Colossenses 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Coisa linda sobre Jesus Cristo. Então ele não é só um homem, ele não é só um homem que falou coisas bonitas, que levou para padrão ético, não, ele é muito mais. E Paulo vai seguir aqui dizendo sobre isso. Então, da mesma forma que Cristo não é só carne, eu, Luciana, também não sou só carne. O Espírito de Deus que nos regenera e nos governa, então, o senhorio dele que se dá a partir desse governo, me habilita a julgar para além das aparências. E aí ele segue aqui dizendo, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ora, só pode participar, só é membro efetivo do corpo de Cristo aqueles que passaram por essa regeneração. Então, aqueles que experimentaram essa ampliação de vida, que a vida não é só aquilo que eu tenho de natural. Falei sobre a temporalidade do corpo no outro vídeo, as limitações da nossa existência natural. Quando o Espírito de Deus, então, faz habitação em nós, a vida ganha uma dimensão. Primeiro, a maior dimensão de todas, que é corrigir os nossos olhos, né?
Nós então, a partir de agora, olhamos para Deus como nosso bem supremo, nosso Pai Salvador, resgatador, Cristo nosso Senhor. Essas coisas me alegram, eu tenho deleite nelas, meu coração se inclina para essas coisas, eu tenho prazer, eu busco. Quando essas coisas por algum momento se tornam distantes, eu me sinto angustiado toda vez que eu fico presa às demandas desse mundo, as minhas demandas aqui da vida natural, e deixo de trazer para perto essas realidades, eu fico reduzida, eu fico aflita, eu fico angustiada, me perde o sentido da vida, não tem sentido em fazer comida todos os dias, não tem sentido em trabalhar todos os dias, não tem sentido, porque só há sentido a partir do momento que fomos feitos nova criatura, essa vida que considera Deus em tudo. Sem Deus, um copo d'água é só um copo d'água. Agora, em Deus, em Cristo, um copo d'água é glória para o nome dele. Gente, isso é mistério. Isso é mistério que Deus aprove nos propiciar dessa forma. Ou a gente entende que a gente, quando cozinha, não está só cozinhando, eu não estou só alimentando a minha família, eu estou fazendo para o Senhor. Em que sentido eu estou fazendo para o Senhor? No sentido que Ele vê o nosso zelo, o nosso cuidado, a nossa motivação. É neste sentido. Por isso que a gente tem que ter bom zelo, ter cuidado em tudo que a gente faz, procurar ser o melhor, o nosso melhor, né? Não é um melhor comparativo, mas o nosso melhor. O nosso chamado é sempre um chamado de excelência, porque essa certeza de que os olhos de Deus repousam sobre a gente não é amedrontador, é consolador, como eu já disse, eu estou repetindo, é redentor. Eu saber que Deus está vendo o que ninguém vê, mas Deus está vendo. E no erro também, é claro. Quando eu erro, Ele também está vendo. E os olhos dele estarem sobre mim é garantia de conserto, de arrependimento. É garantia de que eu não vou ficar entregue ao erro. Então, em todo tempo é consolação. Tema a Deus, tema viver longe desse senhorio, tema viver ausente desse olhar que nos dá transcendência e desse olhar que nos leva, que nos livra dos nossos pecados, que nos livra dessa mesquinhez, dessa vida pequena. Tema viver fora disso. Por isso que Paulo fala, olha, porque eu temo ao Senhor, eu tenho que persuadir aos homens. É o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo agora, tentando persuadir você, não pelas minhas palavras, mas me colocando no lugar que Paulo vai dizer adiante, que Deus faz uso de nós, usa a nossa boca para falar com você, de que há muito mais, há uma nova criação, há um novo nascimento, aquilo que Nicodemos não pôde entender. Nicodemos era um senhor da lei, conhecido, né, entre os judeus, por saber as escrituras dos judeus, né, que é o Pentateuco, o livro da lei. E ele foi se encontrar com Jesus e Jesus falou, olha, se não houver novo nascimento, se não houver uma regeneração dessa nossa natureza que está morta, se não houver esse novo nascimento, você não vai poder participar desse reino. E aí Nicodemos falou, mas como assim nascer de novo? Ele não conseguiu entender. Esse novo nascimento se dá quando o Espírito de Deus habita em nós, quando o Espírito que antes era morto se torna vivo, vivificado, toma lugar em nós, nos regenera, governa a nossa vida, e aí então todas essas coisas passam a fazer sentido. Então, voltando aqui, porque se deixar a gente tem muita coisa para falar sobre essa transformação maravilhosa que a gente experimenta em Cristo. Vamos lá, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, foi deixado para trás tudo aquilo que antes fazia parte apenas dessa natureza carnal, isso tudo é deixado para trás. Então, esse perdão que vem, que sela, esse perdão que sela, é um texto de Isaías, eu vou ler aqui, Isaías 65:17, Paulo está fazendo referência, Calvino diz, a este texto de Isaías, quando fala, né, as coisas antigas já passaram. Isaías 65:17,
Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então essa minha natureza anterior, essa minha natureza que vivia segundo os meus desejos, essa natureza que vivia limitada, considerando que a vida é só isso que está aqui debaixo do sol, considerando que o grande alvo da minha vida era ganhar o meu sustento, né? Isso tudo vai ficando para trás e eu vou me expandindo, eu vou crescendo. Aqui, olha, vai dizer, as coisas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eu vou caminhando para esse novo, para essa amplitude, para essa dimensão de vida que enxerga com os olhos da fé, olhos muito mais bem habilitados para enxergar a grandeza da vida, para enxergar a grandeza de Deus, para enxergar a glória de Cristo. Enfim, é para isso que eu estou caminhando. E ele segue no 18. Tudo isso provém de Deus, claro, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso foi obra de Deus, tudo isso que eu estou falando aqui é resultado da obra de Deus na minha vida, porque Ele então me justificou, me livrou da culpa, né? Do pecado, porque Cristo se tornou pecado, não conhecendo o pecado, ele se tornou pecado, ele tomou e pagou, né, a minha culpa, ele então faz aquilo que era necessário que acontecesse, ou seja, que a ira de Deus contra o pecado fosse aplacada, é Cristo quem faz essa obra no meu lugar. E porque Ele fez essa obra, porque Ele foi o sacrifício perfeito, aceito por Deus, eu hoje então tenho o ministério da reconciliação. Estou reconciliada e recebo esse ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Em Cristo, Calvino vai dizer que ele nos amou desde a fundação do mundo, sempre em Cristo. Para nós, este amor se revela no sacrifício de Cristo, no momento em que o sacrifício de Cristo vem a mim. Mas para Deus foi desde sempre, em Cristo. Então Deus estava em Cristo reconciliando. Ele outrora era distante, mas em Cristo ele se aproxima de mim. Por isso que a gente pode dizer que Cristo é Emanuel, Deus conosco. Em Cristo Deus está pertinho da gente, perto, revelando sua face. E como Jesus mesmo disse, quem conhece a mim, conhece ao Pai. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, porque os perdoou em Cristo e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha o que Deus providenciou para nós. Não é que Deus tenha colocado como que se dependesse apenas de mim, humanamente falando, proclamar esse bendito ministério, mas porque Ele determinou que quando eu falo, é a voz dele que vai ser ouvida. Isso daí é um peso e é uma glória. É um peso porque é o que Paulo fala, eu vou persuadir os homens, eu não posso deixar de falar dessas coisas gloriosas. Mas quem sou eu para falar dessas coisas gloriosas? Como é que essas coisas vão fazer sentido? Como é que eu vou dar conta de achar palavras que expressem a grandiosidade dessas coisas? Eu não preciso me preocupar, porque aprove Deus se manifestar desta forma. E aí eu vou ler aqui um versículo, né? De Lucas, que fala, Lucas 10:16. Quem der ouvido a vocês, ele falando aos discípulos, ouve a mim. Foi algo que Deus fez. Então, se por um lado nos chama uma responsabilidade, vou ler esse versículo que é grandioso demais, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, como se ele usa este meio, não que ele dependa da gente. Mas se você se coloca neste lugar de abrir a tua boca e deixar Deus falar através de você,
é a voz dele que vai ser ouvida. Essa é a nossa segurança, é coisa que ele faz e diz que faz aqui nesse versículo. Por amor a Cristo, eu suplico, eu imploro. Paulo não tem a menor vergonha disso. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Por amor a Cristo, nós suplicamos. Ouça a voz de Deus hoje, no tempo que se chama hoje. Veja essa coisa grandiosa que Deus fez. Onde há pecado, há ira de Deus, porque essa é a nossa culpa diante dele. Mas em Cristo nós nos tornamos justos, aceitáveis a Deus. E aí então podemos desfrutar da sua companhia, do seu amor, da sua bondade, de tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Então nós nos suplicamos, hoje eu suplico, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, porque até que isso aconteça, a sua vida não terá o menor sentido.